Olá, amigos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. É uma grande satisfação, mais uma vez, encontrar vocês aqui para o nosso projeto semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, né? O projeto Pão Diário, né? Diariamente, nós estamos recebendo o poder de Deus através do estudo da lição e nós tiramos, então, um dia da semana para fazermos aqui esse bate-papo, né? É interessante dizer para vocês que nossa ideia de convidar outras pessoas, outros membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para participar conosco desse bate-papo, lembrando também que o Projeto Pão Diário mês não é um projeto oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Eu, particularmente, me contaram o projeto, eu gostei do projeto, então nós estamos aí participando desse projeto e tem sido realmente uma bênção. Infelizmente, nós não teremos hoje a participação do pastor Esinaldo, infelizmente tivemos um probleminha aí com relação ao horário, mas é lógico, no momento oportuno ele vai estar conosco mais uma vez para discutirmos aí os assuntos da lição. Mais uma coisa importante dizer para vocês aqui, né, esse bate-papo, né? Na primeira transmissão nós dissemos que no meu caso, o pessoal, eu não sou formado em teologia pela instituição, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Mas pela graça desse nosso bom Deus, nós tivemos a oportunidade de fazermos alguns cursos teológicos muito profundos, graças a Deus, né? E tivemos também a oportunidade de fazermos um curso teológico pela Universidade da Bíblia, né? Graças a Deus concluímos as etapas com êxito, né? E quando a gente fala a questão de ser leigo, né, falando especificamente de teologia, é porque realmente a complexidade da teologia é muito grande, né? E ainda que alguém tenha um curso teológico, um curso teológico, ainda assim, por tratar-se de Deus e não ter uma compreensão, nunca teremos uma compreensão total sobre Deus, até porque se Deus pudesse ser explicado, ele deixaria de ser Deus, né? Então, nesse sentido, todos nós somos aí irmãos leigos, né? Enfim, a lição da semana passada da Escola Sabatina tem como título Jesus, Jesus, o doador do descanso, né? Nós vamos curvar a fronte, aí como você está mesmo, né? Não sei se você está no carro, se você está no trânsito, se você está em casa, se você está no teu trabalho, mas aí onde você está mesmo, curva a sua fronte, vamos elevar uma prece ao nosso Deus, pedindo que Ele abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua Palavra através do Espírito Santo. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento reservado na semana para estudarmos a Tua Palavra. E queremos te pedir que o Senhor venha agora sobre nós, através do Teu Espírito Santo, nos dando entendimento da mesma. Nós possamos comer a Tua Palavra para sermos fortalecidos espiritualmente e que Teu Espírito Santo traga clareza acerca daquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Prezados, como eu disse, subtítulo da lição de número 5, Jesus, o doador do descanso. Né? Interessante essa palavra descanso. Né? O verso para memorizar está em Hebreus, capítulo 4, verso 9. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Interessante, né? Repouso sabático para o povo de Deus. Interessante por quê? Porque o sábado, em grego, Shabá, o significado, né? Significa exatamente descanso. Então, nós poderíamos colocar o título da lição mais ou menos assim: Jesus, o doador do Shabá. Né? Que significa descanso, né? Descanso, repouso, paz, tranquilidade, isso que Jesus Cristo nos dá, isso que a lição está enfatizando. Os capítulos 1 e 2 do livro de Hebreus, né, estou lendo aqui na lição, eles enfatizam a entronização de Jesus como governante e libertador, né? Já o capítulo 3 e o capítulo 4 vai enfatizar Jesus como o doador do descanso. Comentando o verso para memorizar, esse verso, capítulo 4, o verso 9, ele faz parte de um conjunto de versos, né, destinado aos hebreus, que trata de uma questão, digamos assim, que nós poderíamos dizer, né, nós poderíamos colocar assim,
que seria a história de terror do povo de Israel, né? Aquilo que deveria ser uma história de amor, uma história de fé, acabou se tornando uma história de terror. Se porventura, vamos pensar assim, se porventura nós quiséssemos chamar a atenção do povo hebreu, né? Chamar a atenção do povo de Deus para uma informação muito importante, nós começaríamos dizendo, ou nós faríamos o link dessa história que está enfatizada aqui no capítulo 4 do livro de Hebreus. E qual é essa história que está enfatizada ali no livro de Hebreus, né? No capítulo 4, etc. Né? O povo de Deus foi resgatado com mão poderosa do Egito, né? Moisés traz o povo de Deus com mão poderosa do Egito, Deus faz grandes milagres e traz o povo de lá. E 40 dias depois eles estão ali diante da terra prometida. Era só entrar, era só mais um passo, era só confiar. E infelizmente, devido à falta de fé, e nós vamos tratar sobre isso, infelizmente, devido à falta de fé, esse povo que saiu do Egito, eles tiveram que voltar para o deserto. Eles estavam próximos de entrar na terra prometida. 40 dias e tiveram que voltar para o deserto e ficar no deserto por mais, não 40 dias, mas cada dia por um ano, por 40 anos. E toda aquela geração, né, toda aquela geração dos que saíram do Egito, infelizmente, não puderam entrar na terra de Canaã, que era a terra do descanso. É interessante que a lição está enfatizando esse descanso em 3 momentos, né? Em 3 momentos. Quando a gente pensa no descanso, principalmente para um judeu, ele vai lembrar do sábado, né? Como a gente já mencionou. E sendo Jesus o doador do descanso, nós poderíamos, se nós pudéssemos colocar uma linha do tempo, pensar assim, em que momento Jesus Cristo deu o descanso, né? Em que momento Jesus Cristo concedeu o sábado, né? Em que momento ele fez isso? Aí em Gênesis capítulo 1, e o verso 1, fala a questão da criação do mundo, né? Bacana isso aí. O Gênesis, no capítulo 2, versos de 1 a 3, fala a respeito da doação, de dar o sábado, né? Primeiro, Deus ele descansa no sábado, né? Faz todas as suas obras e descansa no sábado. Em João capítulo 1, né? O João, teólogo, no capítulo 1, ele enfatiza que Jesus Cristo é o Deus criador. Ele é criador. Então podemos dizer assim que quando Jesus Cristo, num primeiro momento, ele deu sábado, Cristo ele deu sábado, Jesus ele nos deu sábado, num primeiro momento na criação, tá certo? Como um símbolo da criação, certo? O descanso sabático, o símbolo da criação, isso num primeiro momento. Porém, a profecia ela nos leva para um segundo momento, onde o descanso de Jesus ele seria concedido, semelhante ao sábado, um repouso, uma tranquilidade. E esse segundo momento é exatamente enfatizado pela saída do povo hebreu do Egito para a terra de Canaã. Ali era a terra do descanso, ali era a terra do sábado. E, infelizmente, eles não puderam entrar no repouso, correto? O capítulo 4, verso 9, já enfatiza Josué dizendo que ainda resta o repouso sabático para o povo de Deus. E essa ênfase já é do povo de Israel, não daqueles que passaram 40 anos no deserto e não entraram, 40 dias no deserto e não entraram, porque passaram depois 40 anos e por lá morreram, mas a geração, né, os que vieram depois daqueles que morreram no deserto, os filhos daqueles que morreram no deserto, pela graça de Deus, eles entraram na terra de Canaã. Né? E já na terra de Canaã, sim, eles estavam agora assim na terra do descanso do quê? Das aflições do Egito, do sofrimento do Egito, da escravidão do Egito, do sofrimento do deserto, eles estavam na terra do descanso, mas vem Josué e diz que ainda restava um outro descanso. Lembra que eu disse para você que é o descanso em 3 momentos? É isso que o capítulo 4 está enfatizando. No primeiro momento, então, um descanso semanal. Um segundo momento, um descanso temporal aqui na terra, porque eles entraram na terra do descanso. Mas Josué diz que ainda restava um terceiro descanso, e a Bíblia diz que existe um outro descanso para o povo de Deus. E esse descanso não é nessa terra. Esse descanso é na terra prometida, na terra que mana leite e mel, mas não nessa terra, na terra prometida, na terra eternal. Então são 3 momentos esse descanso, né? O descanso semanal, o descanso temporal e o descanso eterno. Tá bem? Ok? Vamos avançar que nós
tentar definir essas questões todas aqui em 20 minutinhos. E no domingo, o subtítulo da lição diz assim: a terra como lugar de descanso. E o guia da lição vem pedindo para que nós façamos a leitura de Gênesis capítulo 5, verso 13 a 21, e que enfatiza ali a promessa que Deus fez a Abraão. E a promessa que Deus fez a Abraão, nós não vamos ler o verso, aliás, o verso da Bíblia, você pode fazer isso aí onde você está, Gênesis, lembrando, né? Gênesis capítulo 15, verso 13 a 21, e em resumo está descrito ali mais ou menos assim: Deus prometeu uma terra fértil para Moisés e para os seus descendentes, livre de inimigos. Desculpa, eu falei Moisés, né? Para Abraão, né? Livre de inimigos para Abraão e para a sua descendência, tá certo? Então Deus prometeu para Abraão uma terra livre de seus inimigos, uma terra boa, uma terra fértil, uma terra que manava leite e mel, uma terra que eles pudessem descansar, né? E a terra de Canaã era a herança que o Senhor havia prometido para Abraão, prometido para os seus descendentes. E o Senhor tinha um propósito, né? O propósito não era somente tirar o povo da escravidão, né? No primeiro momento, né? Deus chama Abraão, a sua descendência depois acaba sendo escravos no Egito, através de Jacó, né? E Deus resgata com mão poderosa o povo de Israel do Egito. E, enfim, a ideia não era simplesmente que eles saíssem do Egito e fossem para uma terra e tal, ficassem livres dos inimigos, com a bênção de Deus. Não era somente isso, né? Deus tinha outros propósitos. E o propósito divino, deixa eu ver aqui na minha colinha rapidinho aqui, deixa eu abrir, para a gente poder dizer com bastante tranquilidade, né, a respeito do propósito divino. Está aqui na lição, na parte do domingo, no segundo parágrafo, você pode acompanhar com a gente aí. E diz assim, deixa eu ver, vamos lá. O propósito de Deus não era simplesmente que seu povo possuísse a terra, né, descansasse nessa terra. Deus desejava que vivesse em uma terra onde pudesse ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Certo? A ideia de Deus não era somente que eles possuíssem uma terra livre de seus inimigos, uma terra boa, uma terra fértil, mas que nesta terra eles pudessem ter a tranquilidade de ter um relacionamento íntimo com Deus. E veja mais, relacionamento íntimo com Deus, sem nenhum obstáculo, e fosse testemunhas para o mundo. Testemunha de quê, né? Testemunha de quê? Do verdadeiro Deus e do que Ele oferecia ao seu povo. Tá certo? O verdadeiro Deus e do que eles oferecia ao seu povo. A pergunta de número 2, vou correr aqui para a gente não se delongar muito, espero que você tenha entendido aí qual era o propósito de Deus quando resgata o povo de Israel e leva eles para a terra de Canaã, tá certo? Que eles pudessem desenvolver nessa terra com liberdade um relacionamento íntimo com Deus e outras nações pudessem ver a forma como Deus os tratava e quisessem então fazer parte desse povo de Deus. Beleza? Pergunta de número 2 está ali orientando para gente, para nós lermos Êxodo capítulo 20, o verso do 8 a 11, e também Deuteronômio capítulo 5, verso de 12 a 15. E a pergunta diz: quais são as duas coisas que o descanso sabático celebra e como se relaciona? Tudo bem? Vou ler mais uma vez. Quais são as duas coisas que o descanso sabático celebra e como se relacionam? Êxodo capítulo 20, verso de 8 a 11, está falando ali da criação. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Tá certo? Então, o primeiro sábado ele está falando da criação, é o memorial, é o selo divino da criação. Ok? Isso significa o sábado, né? Nós lembramos do Deus Todo-Poderoso como Criador, ok? Em Deuteronômio capítulo 5, Deuteronômio que é a Constituição de Israel, né? Moisés está falando para o povo: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês não se esqueçam desses detalhes, dessas leis, dessas orientações. E diz assim: na terra em que eles passariam a habitar, eles deveriam guardar os sábados do Senhor, seu Deus. Mas quais sábados? O sábado semanal, certo? Os sábados semanais. Para que eles nunca se esquecessem que eles fossem escravos, que eles foram escravos na terra do Egito,
e para que não se esquecessem que eles foram resgatados de lá. Eles foram resgatados, primeiro sábado, no primeiro momento, o sábado semanal, o sábado da criação, no segundo momento, o sábado da libertação, o sábado do resgate. Então, no primeiro momento é o memorial da criação e no segundo momento é o memorial da libertação, da redenção. Tá certo? E como eles se relacionam, no final da pergunta, na segunda pergunta, diz como eles se relacionam. Tanto o sábado da criação foi um presente, Deus criou e deu um presente para o ser humano, como o sábado da redenção também foi um presente. Não tinha como o povo de Israel sair do Egito. Deus resgatou esse povo de lá. Né? Esse resgate foi um presente. Esse resgate era a salvação. Tá certo? Como eles se relacionam? O sábado da criação, o sábado da redenção. E ambos dependiam única e exclusivamente de Deus. Amigo, nós podemos dizer o seguinte, né? A nossa vida e a nossa salvação depende única e exclusivamente de Deus. O que o ser humano pode fazer? Aceitar essa salvação, né, que Deus concede a todo aquele que crê. Tá certo? Então, quando guardamos os sábados, nós recordamos que Deus fez uma provisão perfeita para nós quando criou o mundo e quando redimiu o mundo. Tá certo? Bom, segunda-feira, vamos avançar aqui. Segunda-feira diz assim, o subtítulo, por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Pergunta 3 diz, por que Israel não entrou no descanso? E o subtítulo já diz, né? Por causa da incredulidade. Faltou perseverança. E perseverança é o que é, né? Perseverança é firmeza, é obstinação, é constância. E isso faltou para o povo de Israel. Um detalhe curioso, né? Israel, eles saem do Egito e Deus faz coisas tremendas, estupendas, né? Só lembrar as 10 pragas já nos deixa assim, arrepiados, né? Esse povo era para ter sido conhecido como o povo da fé, porque eles viram aquelas coisas todas, mas infelizmente quando eles chegam diante da terra prometida, eles têm que voltar, e essa geração toda morre no deserto, e infelizmente é uma trágica ironia, diz a lição de segunda-feira, né? Essa nação acabou sendo o símbolo da falta de fé, né? Somente 2 pessoas dessa geração toda que saiu do Egito entraram na terra prometida, que foi Josué e Calebe. Deixa eu ler aqui algumas coisinhas rapidinhos para você. Triste fato é que os que foram libertos do Egito não puderam entrar na terra do descanso prometido. Hebreus, o capítulo 3, verso 12 a 19, né? A lição, o guia está nos orientando a fazer essa leitura, diz assim, incredulidade, coração duro, falta de confiança e murmuração impediram que esse povo entrasse na terra do descanso, na terra prometida, né? Hebreus capítulo 4, verso 12, né, em resumo, diz, o que eles ouviram, o que eles viram lá no Egito, no resgate, né, não teve proveito, porque não foi recebido com fé. Né? Importante receber as promessas de Deus com fé. Interessante que fé é a certeza das coisas que não se veem, e no caso do povo de Israel, infelizmente, ou felizmente, eles viram, mas infelizmente nem mesmo vendo eles exerceram a fé que deveriam ter. Né? E Hebreus capítulo 12, verso 1, diz que faltou para eles firmeza, obstinação e confiança. Próximo de entrar na terra prometida, Moisés enviou 12 espias, e esses 12 espias disseram, de fato, a terra é fantástica, a terra é maravilhosa, porém as cidades são santificadas, e o povo de lá é um povo de guerra, povo forte, povo de briga, e assim, acredito que Deus não vai estar conosco nesse negócio. Se nós formos contra esse povo, nós seremos totalmente destruídos. Né? Josué e Calebe disseram, não, de fato é isso mesmo. Né? De fato a terra é fortificada, existem gigantes, homens de guerra, mas Deus é conosco e Deus nos dará a terra. Mas infelizmente a falta de fé fez com que essa geração toda que saiu do Egito, depois de verem maravilhas da glória de Deus, perecesse no deserto. Né? Não dá para a gente abordar mais porque o tempo não nos permite, não é ideia ficar amassante aqui, né? A falta de fé ou a falta dela é contagiosa
E o relato desses 10 espias contagiou o povo, que começou a murmurar contra Moisés, né? Por isso, Hebreu admoesta aos leitores: animem-se uns aos outros. Né? A falta de fé, a murmuração, ela é contagiosa, né? Aí a pergunta é simples, né? Você é aquele cristão que murmura demais? Você é aquele cristão que tem falta de fé e fica falando isso com um ou com outra pessoa na igreja? Ou você é aquele que incentiva ele a continuar nos caminhos do Senhor, independentemente das dificuldades que existem na igreja, entre o povo de Deus, etc. Né? Qual é o sentido? Né? O que você está ajudando? Você está ajudando a crescer na fé ou diminuir a fé do seu irmão? Infelizmente, aquela geração toda contagiada pela murmuração, pelo relato equivocado, podemos dizer assim, dos 12 espias, exerceram falta de fé e foram banidos da terra prometida. Terça-feira, né? Vamos tentar concluir aqui em 10 minutinhos. Terça-feira diz: hoje, se ouvires a sua voz, não, a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Hebreus, capítulo 4, verso de 6 a 11, diz assim: qual é o convite de Deus para nós? O convite de Deus é que, se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós não venhamos a resistir. Porque o povo de Israel no deserto ouviu a voz do Espírito Santo, ouviu a voz de Deus, mas infelizmente resistiram, coração duro. E Deus não vai tomar pela força, não vai fazer com que tu exerça a fé pela força. E se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça vosso coração, vossos corações, você não endureça o teu coração, não resista ao clamor do Espírito Santo. Hebreus capítulo 4, verso 11 diz assim: esforcemo-nos para entrarmos naquele descanso, não caiamos segundo o mesmo exemplo de desobediência. Né? Esforcemo-nos por mantermos a fé e não caiamos no deserto dessa vida, como caiu no deserto lá na Palestina o povo hebreu. Tá certo? Esforcemo-nos por mantermos a fé. Deixa eu ver aqui se a gente considera mais algumas coisas na parte de terça-feira, se nós podemos avançar. É interessante essa questão do hoje, né? Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Deus nos convida hoje. Hoje é um conceito repleto de significado. Hoje foi um momento de reflexão. Hoje, o momento de decidir, essa decisão não pode ser adiada, é hoje, tá certo? Hoje, um momento de oportunidade, é hoje. No livro de Hebreus, o conceito de hoje denota o tempo do cumprimento das promessas divinas. Deus inaugurou esse momento quando decretou, em Hebreus capítulo 1, verso 5, hoje eu gerei, que estabeleceu Jesus como governante em cumprimento de suas promessas. E a entronização de Jesus, né? Capítulo 4 de Hebreus diz que Jesus Cristo foi assunto aos céus e sentou-se à direita de Deus. E hoje, esse é o apelo de Hebreus capítulo 4, hoje esforcemos-nos para entrarmos nesse descanso, né? O descanso temporal do presente é o descanso na certeza que Jesus Cristo está à direita de Deus intercedendo por nós. Hoje, esforcemos-nos para mantermos a fé nesse sentido, de Jesus como nosso sacerdote, e hoje é que nós precisamos tomar essa decisão. Na quarta-feira diz, entrando em seu descanso. Interessante essa questão aqui. Entrando em seu descanso. Hebreus capítulo 3, Hebreus 4, e Hebreus capítulo 3, verso 11, capítulo 4, verso 1, verso 3, verso 5 e verso 10, diz assim: como Deus caracteriza o descanso no qual nos convida a entrar, né? Temamos, pois, que porventura não entremos no repouso. O que significa entrar no repouso, né? É interessante uma compreensão exata do que significa essa questão da entrada no repouso, né? O descanso sabático celebra o fato de Deus ter terminado ou completado a obra da criação, né? A entronização de Jesus, esse é um primeiro repouso, né? Segundo, a entronização de Jesus no templo celestial celebra de fato que ele terminou de oferecer o sacrifício perfeito para a nossa salvação. O repouso temporal, o segundo repouso, né? E terceiro repouso, no último parágrafo aqui da parte de quarta-feira. O descanso final que Deus nos promete é o novo mundo que criará para nós depois que o grande conflito desse mundo terminar. Tá certo? Então, 3 repousos. Primeiro repouso, repouso semanal, entendendo que Deus, Criador de todas as coisas, nos doou esse dia para ter um relacionamento íntimo conosco. O segundo repouso, repouso na tranquilidade, na certeza que Jesus Cristo está no santuário celestial intercedendo por cada um de nós, né?
pedindo a Deus por cada um de nós, conquistando ali a nossa salvação. E um terceiro repouso será nos dado quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus e nos levar para morar eternamente com Ele nos céus. Quinta-feira diz uma antecipação da nova criação. Isso aqui é interessante, né? Está falando para nós compararmos Êxodo capítulo 20, né, que fala a respeito, que são os 10 mandamentos, Deus dizendo ali que nesse dia não deveríamos fazer nenhuma obra, e o capítulo 5 do livro de Deuteronômio também, verso 12 a 15, que trata da questão de quando eles entrassem na terra do descanso, eles observassem o sábado, para também não esquecer, para que eles não se esquecessem que foram estrangeiros, que foram escravos, né? Então, no primeiro momento, lembra-te do dia de sábado, criação. Acho que nós já falamos sobre isso, vamos só terminar nessa linha aqui. No segundo momento, guardarei os meus sábados para que se lembrasse que vocês foram resgatados, aí a questão da redenção. E a terceira, procuremos, né, o capítulo 4, verso 8 a 11 do livro de Hebreus, dizendo mais ou menos assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de fé e desobediência, né? Ou seja, entrar no repouso, na certeza que Jesus Cristo ali está intercedendo por nós, e logo após essa intercessão ele virá para nos buscar, tá certo? Deixa eu ver aqui, nós vamos finalizando então a lição desse dia. Ok, acho que nós conseguimos concluir com êxito então a tarefa desse dia, né? Eu quero só ler o primeiro parágrafo aqui da parte de quinta-feira, que diz: Êxodo e Deuteronômio nos convida a olhar o passado e descansar no sábado para celebrar as obras da criação e as obras da redenção. Então, quando você olha para o sábado do passado, você descansa, entendendo, porque você entrou no descanso, entendendo o que realmente significa. Você celebra o sábado da criação, mas também o sábado da redenção. Hebreus capítulo 4, verso 9 a 11, Deus nos convida a olhar o futuro. Deus preparou o sábado de descanso vitalício para nós nos céus, certo? Temos só alguns minutinhos mais, vamos encerrar a lição dessa semana. Certo? Deixa eu ver. Caminho a Cristo, página 70 e 71. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo, porque Ele é o doador de descanso. Do descanso semanal, do descanso temporal e do descanso eternal. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, nos faça descansar sempre no repouso de Jesus, né? Aliás, faça-nos aceitar Jesus, o doador desse repouso, entender que o sábado da criação é um dia de comemoração exatamente da criação, mas também significa o sábado da redenção e o sábado da salvação. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma rápida oração para terminarmos em nome de Jesus. Bondoso Deus, em nome de Cristo, nós te agradecemos por esse momento que passamos aqui na sala, estudando a Tua Palavra, e queremos te pedir, ó Deus, que nós possamos, de fato, entender, entrar no Seu repouso, entender o que significa o sábado da criação, entender o que significa o sábado da redenção, entender o que significa o sábado da salvação. Hoje, pela graça, nós estamos no sábado temporal, onde Jesus Cristo, no santuário celestial, intercede por nós. Nós possamos entrar ali com intrepidez, com ousadia, crendo que Jesus está ali por nós. Por favor, continue conosco durante todo esse dia e dá-nos cada vez mais fé em Ti, através do poder do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um excelente restante daquilo que você vai fazer ainda hoje. Que Deus possa abençoar e até o próximo encontro. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.